Olá, começaremos com essa primeira aula, uma sequência de aulas de Photoshop que vai desde o básico até o avançado. Com estas aulas você poderá aprender praticamente o suficiente para se trabalhar desde uma gráfica até numa agência de publicidade, fazer diversas montagens, tratamentos de imagens, enfim, você terá um conhecimento suficiente para dizer que você sabe usar o Photoshop. Bom, aqui eu vou explicar inicialmente nessa primeira aula o que é cada parte aqui, né, da interface do Photoshop. Mas antes, sugiro que você adicione aí nos favoritos ou anote em algum lugar para que você siga o curso completo através do site, que lá é muito mais organizado, né? Muito mais fácil. Então você pode acessar o site que é adobefotoshoponline.com.br. Bom, vamos explicar. Vamos primeiro abrir algumas imagens, né? Para dar alguns exemplos. Bom, para abrir uma imagem eu posso ir em File, Open, ou eu posso dar um clique duplo aqui no fundo quando não tem nada aberto, ou eu posso dar um Ctrl O, né, de Open. Ctrl O está marcado aqui, né? Então sempre os atalhos estarão marcados ao lado, né? Então, ok, vamos abrir uma imagem. Depois tem outras formas de abrir imagens também, né? Mas depois vamos explicar dessa forma que é um pouco mais simples. Vou abrir algumas imagens aqui. Bom, opa. Vou pegar essas três aqui mesmo só. Bom, abrir essas três imagens. Ok, vamos primeiro, agora com as imagens abertas, vamos dar uma olhada aqui no toolbar, que é a caixinha de ferramentas onde tem todas as ferramentas que eu posso utilizar. Então, por exemplo, essa ferramenta, se eu deixar o mouse em cima um tempo, ó, Move To, ou V, né? Tá entre parênteses ali V. Por que V? Se eu apertar a tecla V, ele pega a ferramenta, né? Esse Move é para movimentar os objetos. Aqui, como eu tenho apenas um objeto sozinho, eu não tenho como movimentá-lo, a não ser que eu use, por exemplo, essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de seleção. Então, se eu clicar e segurar, eu tenho seleções, em formato de elipse, quadrados. Essas aqui depois eu explico melhor, né? E a mesma coisa, tem um M aqui do lado. Então, se eu tiver nessa ferramenta e eu quero pegar esta, aperto o M. Ou, se eu quero pegar essa aqui de baixo, e aí, como que eu faço, né? Eu aperto o M e só vai para essa. Eu posso apertar Shift. Enquanto seguro o Shift, aperto o M. Ele vai alternando, tá vendo? Né? Bom, peguei a elipse aqui, ó. Vou selecionar essa parte. Olha lá, selecionei, ok? Agora a ferramenta de Move eu consigo movimentar, né? Vou clicar aqui em cima da elipse, olha lá. Movimentei, né? Para soltar, para tirar a seleção, eu posso clicar aqui, ó, né? Pegar a mesma ferramenta, dar um clique aqui no fundo, ou eu posso ir aqui em Select, que aqui essa caixinha ela trata só dessa ferramenta de seleção, ó, selecionar tudo, ó, deselect, ó lá, deselecionou, ou, né, como está marcado aqui, se eu der um Ctrl D, ele tira a seleção também. Essa outra ferramenta abaixo é uma ferramenta de laço para fazer seleção também. Então eu tenho, por exemplo, este aqui, o primeiro, que ele é totalmente livre. Eu tenho o segundo, que é para fazer traços retos. Eu clico, solto, né? Olha lá, pronto. Posso pegar a ferramenta Move, ó, de novo e fazer a mesma coisa, tá? Ctrl D para deselect. Agora tem uma outra aqui, ó, que é o Magnet Lasso Tool. Então eu chego aqui, o que ele faz? Ele vai identificando contornos de objetos. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem esse contorno aqui, como eu recortei, ficou esse fundo branco. Então, se eu clicar aqui nessa ferramenta, eu vou passando aqui próximo esse contorno, ó. Olha lá. Posso dar um clique aqui também, para reforçar quando ele não está indo. Olha lá. Então, o que acontece? Com isso aqui, eu consigo fazer uma seleção, ó, bonitinho aqui vou ampliar aqui, depois eu mostro como eu amplio. Fez certinho aqui, tá vendo? Né? Isso aqui ajuda bastante também. Eu já explico como que são como que eu dou zoom, diminuo, vamos seguir a sequência aqui.
Vamos dar o Ctrl D de Deselect, clico aqui na ferramenta Magic, isso aqui é a varinha mágica que a gente fala, né? Então a gente tem essa varinha mágica que é a mais normal, que eu clico aqui, ó, ele pega tudo, né? Vamos supor que eu quero selecionar esta bolinha amarela. Olha lá. Ih, tá selecionando pouco. Aqui em cima a gente tem configurações, ó como elas vão alternando conforme a gente muda de ferramenta, né? Aqui em cima. Ó, então a tolerância da varinha mágica tá 30, posso colocar, por exemplo, 80. Agora eu dou um clique aqui, ó, ah lá, já ampliou, tá? Ela é a mesma coisa, ela serve para selecionar desta forma. Tem uma outra aqui que é Quick Select Tool. Ela é como se fosse um pincel, né? Eu posso vir, ó, clicando e arrastando, ó, ele selecionou tudo. Deixa eu dar um Ctrl D. Ó, vou clicar e arrastar aqui, ó. Olha lá, ele vai pegando, ó. Olha lá, tá vendo? É que aqui é um pouco irregular, né? Vamos pegar uma outra imagem aqui, ó. Ó, vou pegar aqui no fundo, ó. Olha lá, tá vendo? Ele vai selecionando conforme eu vou passando um pincel, ok? Esta ferramenta aqui é o Crop. Ela serve para que você diminua o tamanho da sua imagem no geral, né? Do seu formato da imagem que você está trabalhando. Então eu seleciono, né? Posso modificar aqui. Inclusive se eu vim aqui, ó, com o mouse aqui no canto, ó, ele dá a opção de rotacionar também. Só que quando eu der o Enter, né? Vou dar um Enter agora, ele não vai deixar inclinado a imagem, porque não dá, né? Ele vai deixar reto. Olha lá, tá vendo? Esta ferramentas aqui, depois o Slice é mais voltado para web, né? Depois isso aí é mais para frente. Essa ferramenta aqui, vou explicar só a primeira, tá? Essa primeira aqui é para pegar cor. Ó, tá vendo? Tô clicando e segurando, ó. Olha lá, né? Tá pegando a cor aqui. Depois a gente utiliza essa cor, se a gente segurar Alt, ele pega e joga a cor lá embaixo. Tá vendo? Ó, na segunda cor. A segunda cor é como se fosse a cor por exemplo, se eu apagar alguma coisa, vai ficar a segunda cor. Então, se eu pegar a borracha e passar aqui, fica a segunda cor, por exemplo. Mas depois a gente vê isso aqui com mais detalhe. Essa segunda ferramenta aqui é para retoque. Esta ferramenta é sensacional. Então, por exemplo, vamos pegar uma outra imagem aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou... vamos ampliar aqui o céu. Vamos supor que esse brilho aqui seja um defeito. Vamos supor que eu quero tirá-lo. Com essa ferramenta aqui selecionada, eu venho, clico e vou arrastando, né? Marcando como se fosse a seleção, tá vendo? É como se eu tivesse selecionado. Inclusive eu poderia até usar a ferramenta de seleção para fazer isso aqui e depois pegar essa ferramenta. Feito isso, eu clico em cima da seleção e vou arrastando, ó. Vou arrastando para um fundo que ele tem uma textura, não importa se tem diferença de luz, né? Apenas uma textura parecida, que nem aqui a textura do lado. Como você vê aqui, ele tá ficando mais claro nessa parte, mas não tem problema, que ele vai ajustar automático, é apenas a textura. Aí eu solto, olha lá, dou um Ctrl D de Deselect, viu? Tirei, né? Aquela ali que poderia ser uma mancha, tá vendo? Bom, tem uma outra ferramenta que é o Band-Aid, que ele funciona mais ou menos igual. Eu tenho que primeiro, inicialmente, ó, se eu não fiz a tarefa inicial, ele vai aparecer isso aqui, ó. Você precisa selecionar, dar um clique com Alt para definir um campo que ele vai usar para reparar a imagem. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, que é uma textura parecida com essa. Então eu seguro Alt, dou um clique, solto. E vou passando. A gente vai repetir tudo isso, viu? Então, se está indo muito rápido, é apenas para dar um parecer geral assim de como que é o Photoshop na interface dele, mas essas ferramentas serão discutidas em detalhes, tá? Então, ó, então eu consigo, lá, trabalhar com retoques, pegando uma textura de um outro lado e jogando para cá, ele retoca, ok? Depois a gente explica com mais detalhes, mas tem, por exemplo, para tirar os olhos vermelhos, ok? Tem um outro tipo de Band-Aid, né? Que você não precisa selecionar nada, ele faz automático, né? Só que você não tem tanto controle, ó. Bom, mas depois a gente explica. Aí tem um pincel,
que ele funciona mais ou menos assim. Ele pega a primeira cor, né, que está aqui, e ele tem esse formato circular porque é o tamanho do pincel. Se eu clicar com o botão direito no fundo, eu consigo aumentar, por exemplo, o tamanho do pincel. Olha lá, tá vendo? Deixa eu deixar assim por enquanto. Olha lá o pincel. Ok? Se eu quero, por exemplo, deixar o pincel menor e sem tanto esfumaçado, eu puxo essa parte de baixo, esse hardness. Olha lá, tá vendo? Se eu deixar no limite, ele fica totalmente, né, com um pouco só suavizado. Depois eu tenho, bom, depois a gente vê as outras ferramentas. Aqui também a gente pode trabalhar com essa ferramenta aqui para retoque. Ela funciona como um pincel também, ó. Tá vendo? Eu cliquei com o botão direito. Ela funciona assim, ó. Tá vendo que aqui do lado direito tem como se fosse uma cruzinha? É porque quando eu clico segurando o Alt em algum canto, ele simplesmente vai copiando aquele canto para cá. Então, deixa eu fazer algo com o pincel. Ó, fiz um traço com o pincel. Vou pegar o Stamp. Ó, eu vou clicar com o Alt aqui, ó, segurando o Alt, dou um clique. Olha lá, ó. Ele está copiando aquilo ali. Tá vendo? Esse aqui é o pincel de histórico, é mais complexo, depois eu mostro. Esse aqui é a borracha. A borracha está usando a segunda cor, né? Então a gente deveria deixar em branco. Olha lá. Só que ela tá meio estranha, né? Ela não tá totalmente branca. É porque a opacidade dela tá 65. Se eu deixar 100, olha lá. Eu deixei esse pincel aqui justamente para mostrar que tem outras opções de pincéis aqui bem malucos assim, né? Mas a gente pode deixar esse comum, tá? Tem a ferramenta de degradê, que a gente pode, por exemplo, selecionar, que nem fiz com um círculo aqui, pego a ferramenta de degradê, dou um clique, seguro, arrasto, pego o degradê. Se eu quero mudar a cor, né? É aqui em cima, clico. Posso... Depois eu vou ensinar mais ou menos como muda, né? E que eu estou indo rápido justamente para mostrar o geral. Essa ferramenta aqui, deixa eu pegar aqui, tá. Essa ferramenta aqui, que é o Blur Tool, ele serve para deixar, ó, como se fosse desfocado, tá vendo? Tem a outra de baixo que é o Sharpen Tool, ele serve para deixar mais acentuado, ó, mais eu passando, mais nitidez fica. Só que ele começa a estourar. E esse do dedo é como se fosse pra borrar, passando o dedo mesmo. Olha lá, ó. Tô passando o dedo, ó. Né? Posso diminuir também a intensidade dele, ó, aqui, né? Olha lá. Isso aqui é legal pra dar uma suavizada, fazer um efeito, né? Ó, você pode pegar, às vezes, algo que não tem uma resolução legal. Também você pode você passa essa ferramenta e você consegue tirar algumas imperfeições, né? Do objeto. Aí tem essa ferramenta que é muito útil. A primeira, ela é tudo que nem um pincel também. Ela serve para clarear. O legal é que tanto a ferramenta de clarear e escurecer, tenho essa caixa de opções que eu posso clarear as sombras, clarear os tons médios e clarear os tons claros. Ó, aqui eu estou clareando os tons claros. Aqui os tons médios, ó. E aqui os tons escuros. Tá vendo? Então isso é muito legal. Aí tem a ferramenta, ó, que é a mesma coisa, só que é pra escurecer. Então, escurecer as sombras, ó, né? E tem a esponja que você pode tirar a saturação, que aí você deixa em preto e branco, ó. Ou você pode clicar aqui, né, e pôr Saturate, que é pra deixar mais saturado, mais colorido. Ok? Você puxa mais as cores. Essa aqui é a ferramenta Pen, que é pra fazer algo um pouco mais avançado, depois eu explico. Aqui é a ferramenta de texto, né, digitei, ele pegou a primeira cor. Depois eu posso mudar a cor por aqui, por exemplo. Né? Tem uma... Depois eu ensino como que eu faço, mas né, deixa eu ampliar aqui pra ver. Ó, tá vendo? Ok? Quer editar o texto? Pega a ferramenta de texto e consigo editar de novo. Ok? Vou deletar. Essa aqui é uma ferramenta de movimentação de
de pets, mas depois eu explico. Isso aqui são desenhos também vetoriais, depois eu explico. Agora vamos explicar isso aqui, as ferramentas da mãozinha, né? Como que ele dá o nome aqui? Deixa eu ver. O hand tool. Que a gente acaba falando mãozinha. Pega a mãozinha pra movimentar a imagem, ó. Né? Serve pra isso. Aqui de baixo, né, que é a lupa, eu consigo clicar e arrastar, ele amplia ou reduz. Estou clicando e arrastando. Né, para o lado direito ele amplia, para o lado esquerdo ele reduz. Para eu pegar essas ferramentas aqui, eu posso apertar a tecla de espaço, ó. Ah lá, pegou a mãozinha de novo. Vou dando cliques, ampliando, tecla de espaço. Ok? Agora, para finalizar o toolbar, ó, vamos supor que eu quero deixar a cor amarela embaixo. Clico aqui, ó, setinha ela movimenta. Quero resetar, deixar o preto e o branco, como é o padrão. Cliquei aqui e volta. Ok? Isso aqui é uma coisa bem mais complexa, depois eu explico. E é isso, a primeira etapa da apresentação da interface do Photoshop, a gente falou da toolbar. Agora no próximo vídeo a gente vai falar das outras dos menus aqui, né? Ok? Então é isso.